como fazer um plano de aula de ciências de acordo com a BNCC. Você precisa fazer um plano de aula alinhado com a BNCC, mas não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um conteúdo, mais um vídeo para você. Nesse vídeo, que é o vídeo número 2, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do componente curricular Ciências. Na aula de número 1, a gente identificou os termos, os conceitos do componente curricular Ciências, e nessa aula, que é a aula de número 2, nós vamos pegar todas essas informações e colocar na estruturação do nosso plano de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal para que você possa assim, entender mais da BNCC, mais dos componentes curricular, entendendo como é que funciona esses componentes curricular e o mais importante, como você vai estruturar ele no seu planejamento, no seu plano de aula, no seu plano anual e assim se tornando um profissional diferenciado. Te convido a deixar o seu like e nos comentários aqui deixar suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, para que assim eu possa responder você e ajudar você nesse momento tão importante. E não se esquece, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu colega que precisa de auxílio também para entender acerca da BNCC. E sem demoras, vamos lá iniciar. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, tá certo? Dando continuidade ao nosso componente curricular de ciências. Estamos aqui na aula de número 2, onde a gente vai estruturar, fazer o nosso plano de aula passo a passo. A gente já apresentou aqui a aula de número 1, onde a gente conversou sobre a própria BNCC em relação ao componente curricular de ciências. E agora a gente vai estruturar, fazer o nosso plano de aula, tá certo? Na prática. Lembrando que nós estamos aqui na maratona plano de aula, onde a cada semana estamos montando um plano de aula novo. Passamos pelo português, matemática, geografia, história, agora estamos em ciências. Então vamos lá. Chegamos aqui no nosso plano de aula. Ah, professor, mas como é que eu consigo montar uma estrutura de plano de aula assim como o senhor montou aqui? Agora você vai lá no Word, abre o documento Word, que é esse que eu estou utilizando, tá certo? Você vem em Load, clicou em Load, você vai aqui, Margens, clicou em Margens, você abre aqui, ó, Estreito. Quando você clicar em Estreito, a tela do seu documento vai ficar maior. Aí você vem aqui em Inserir. Você clica em Tabela, depois você marca toda essa coluna. Aí você coloca aqui os nomes, né? Nome, escola, componente, habilidade e por aí vai. Certo? Então vamos lá. Primeiro, para a gente montar o nosso plano de aula, nós precisamos da nossa Base Nacional Comum Curricular. Partindo do pressuposto que você já está com a Base Nacional Comum Curricular aí na sua mão, ou no seu computador, mas caso você queira baixar, você vem aqui no Google, tá certo? Chegou aqui no Google, o que você faz? Você coloca aqui, ó, BNCC, colocou Enter, aí você vai vir clicar aqui, ó, Base Nacional Comum Curricular, chegou, baixou o documento, depois que você tiver clicado lá, você vem, clica aqui no meio, vai abrir esse documento, você clica aqui, vai baixar para o seu computador, e acabou. Você abriu aqui no seu computador. Já estou na página 341, que é por onde eu vou utilizar essas informações para tirar como base para o meu plano de aula. Então vamos lá. Primeiro, nome da escola, nome do professor, e o título e o tema da minha aula vai ser a respiração e a vida. Só pelo tema, a gente já tem ideia do que a gente vai trabalhar no nosso plano de aula. Vamos falar sobre vida e respiração. Falar sobre respiração é falar sobre pulmões. Falar sobre vida é falar sobre oxigênio. Porque sem oxigênio não há vida, assim também como água e tantos outros fatores. Mas quando a gente vem em um viés desse tema, a gente vai falar sobre os nossos pulmões, que é o sistema respiratório, e a própria vida, quando a gente fala das moléculas de oxigênio que precisamos para que a gente possa efetivar todos os nossos sistemas corporais. A modalidade quinto ano, porque o meu plano de aula vai ser para o quinto ano, tá certo? 100 minutos, por quê? Porque a minha aula vai ser durante 2 horas,
Lembrando que a cada 1 hora aula equivale a 50 minutos. Dependendo de como funciona a acolhida na sua escola, você vai colocar, tá certo? Receber as crianças lá no pátio, ou você vai receber as suas crianças diretamente na sala e elas já vão estar lá. Tá certo? Componente curricular, ciências. Porque é o componente curricular que nós vamos trabalhar. Componente curricular e disciplina a mesma coisa. Unidade temática, vida e evolução. Por que vida e evolução? Vamos lá para a base nacional. Chegando aqui na base nacional comum, nós temos aqui na primeira coluna a unidade temática, aqui objetos de conhecimento e aqui as habilidades. O que é unidade temática? Unidade temática é um conjunto de conhecimentos que pertencem ao componente curricular, que no nosso caso são ciência. O objeto de conhecimento é um conjunto de conteúdos que nós iremos trabalhar, que faz parte da unidade temática e diretamente ligado. E a habilidade é o objetivo estabelecido pela BNCC que a gente precisa alcançar, que é a capacidade de resolver um dado problema. É só isso. Unidade temática, objeto de conhecimento e habilidade. Lembrando que da BNCC para a área de conhecimento, da área de conhecimento, componente curricular, unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades, e das habilidades, a união de várias habilidades, nós encontramos o quê? Competência. Então é assim que funciona a BNCC. É dentro dessa especialidade, vai ficando cada vez mais específico. Se nós iremos falar sobre o sistema respiratório e nós iremos falar sobre a vida, a unidade temática que nós vamos escolher se chama vida e evolução. Então, Ctrl C, Ctrl V. Ó, vida e evolução, que é a unidade temática que nós encontramos na BNCC. Agora nós vamos escolher o objeto de conhecimento. Ah, professor, como é que eu vou escolher o objeto de conhecimento? Dentro da vida e evolução, você percebe aqui que nós temos aqui alguns objetos de conhecimento que estão diretamente ligados com essa unidade temática. Ah, professor, mas eu queria escolher essa daqui, ciclo hidrológico, porque dá certo na minha atividade. Posso fazer isso? Pode. Lembrando que eu sempre aconselho no máximo que 3 habilidades, tá certo? E se você for utilizar mais de um objeto de conhecimento, que seja 2 ali, porque quanto mais específico, melhor. Não adianta querer botar 3 aqui, 4 daqui e 10 daqui, porque fica muito extenso o teu plano de aula, as tuas atividades, os teus objetivos a serem alcançados. E quanto maior for o teu plano de aula em relação a essas habilidades, esses objetos de conhecimento, mais atividade você vai ter que trabalhar. Você acha mais fácil trabalhar com pouca atividade e desenvolver bem um trabalho, ou trabalhar com várias habilidades e não conseguir desenvolver com nenhuma eficiência? Então é mais fácil, é mais claro de a gente compreender que quanto mais objetivo for o nosso plano de aula, melhor. Quanto mais claro estiver os objetivos, as habilidades definidas a serem alcançadas, melhor. Então, se é de escolher 10 habilidades, escolha no máximo 3. E evite até o 3, escolha 2. Se você quer escolher objeto de conhecimento, escolha 2 no máximo 3, mais aconselhavelmente 2, e uma unidade temática. Vida e evolução, escolhemos a unidade temática. E vamos trabalhar aqui, ó, integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório. Você vai trabalhar tudo isso em sala de aula, professor? Vamos com calma, vamos passo a passo. Já escolhi aqui, ó, meu objeto de conhecimento. Na hora da atividade a gente vai integrar bem direitinho, ó. Integração entre o sistema digestório e respiratório. Pronto. Vocês percebem que nós temos aqui uma fileira partindo da unidade temática. Uma fileira, 2 fileiras e 3 fileiras. Não é verdade? É. Dentro dessa unidade temática, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 objetos de conhecimento. Para esses 4 nós temos 1, 2, 3, 4, 5 habilidades. Dentro da vida e evolução, nós temos 1, 2, 3, o que é objeto de conhecimento. Nós temos 1, 2, 3, 4 habilidades. Professor, eu tenho 4 habilidades aqui dentro. Quer dizer que eu vou escolher as 4? Não. Você vai escolher a habilidade que vai ser melhor trabalhada na sua atividade.
Por isso você tem que dar uma pausa para ler habilidade por habilidade, para você conseguir identificar quais são os assuntos dessas habilidades, conseguir ter uma interpretação do que você pode trabalhar aqui dentro e botar no seu plano de aula. Lá no meu plano de aula, eu coloquei 2 habilidades. Olha aí para você ver. Deixa eu aumentar aqui só um pouco, que agora eu posso aumentar. Pronto. Opa. O que aconteceu? Pronto. A primeira habilidade que eu escolhi foi a 01. Tá aqui, a habilidade 01. Por que o senhor chamou de 01? Essa informação que eu estou mostrando para você se chama código alfanumérico. O que é código? Código, porque é uma informação que foi estabelecida para essa habilidade. Então ele recebeu esse código, que faz referência a essa habilidade. Alfa, porque nós temos letras. Numérico, porque nós temos número. Código alfanumérico. O primeiro par de letras aqui que nós encontramos faz referência à etapa de ensino. Ensino fundamental. O 05, porque é do 5º ano. O CI simboliza, o segundo par de letras simboliza o componente curricular ciência. E 01 porque está na classificação número 1. Isso não quer dizer que a 1 é mais importante que a 2 ou mais importante que a 7. Ou que tem que ser desenvolvida primeiro. Não. É porque ela está classificada aqui na número 1. Em um dado momento, a 6 é mais importante. Depois, em outro, a 3 é importante. Depois, a 1. E assim vai realizando. Para mim saber qual a etapa de ensino que eu estou trabalhando, tem aqui bem grandão, ó. Ciências, 5º ano. Se eu voltar, tá aqui 4º ano, 3º ano, 2º ano, 1º ano. Como nós estamos trabalhando com o 5º, estamos aqui. Agora vamos para a habilidade, ó. Escolhi a habilidade. Escolhi a número 1 e a número 6. Número 1 e número 6, já coloquei aqui. Mas, professor, por que você escolheu essas 2 habilidades? Habilidade 1 diz: explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais, como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, resposta a forças magnéticas, solubilidade, resposta às forças mecânicas, dureza, elasticidade, etc., entre outras. Professor, eu acho que essa habilidade não tem nada a ver com o sistema respiratório. Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais. Vida cotidiana. Durante todo o nosso cotidiano, a gente está respirando. E dependendo da situação, a gente pode disparar o nosso sistema de ação, que é o ludofuga, evidenciando então o processo de ventilação e respiração, fazendo com que a gente venha respirar cada vez mais. E é um evento da vida cotidiana. Não entendi, foi nada, professor, do que você disse. Olha o exemplo como fica mais claro para você entender. Eu não sei se você foi criança na minha vida, mas quando eu era criança eu tinha uma mania muito feia, que era o quê? Ir lá nas ruas com a galera, né, com os meus amigos, a gente clicava lá, o quê? Lá na campainha da casa dos outros. Din dom, din dom. O que acontecia? Mola, menino, todo mundo correndo, ó. Correndo. Quando a gente terminava de correr, o que acontecia? Ei, cara, faz mais isso não, cara. Tô cansado aqui, ó, meu coração palpitando. Tô cansado. Isso não é cotidiano, isso não é sistema respiratório? É mesmo, professor. Então quer dizer que o cansaço foi desencadeado por uma situação utópica, que é uma situação que não acontece todos os dias, que fez com que o meu sistema geral, o meu organismo viesse precisar de mais energia, porque eu dei um tiro de velocidade, precisando queimar mais energia, e assim ativando vários sistemas no meu sistema ludofuga, liberando adrenalina e fazendo com que o meu sistema respiratório viesse trabalhar com mais intensidade. Foi isso que aconteceu perfeitamente. Olha como eu consegui linkar os conhecimentos científicos, o conhecimento biológico, com a realidade que a gente já fez. Não sei se você já fez. Na realidade que a gente já fez na infância. Olha que bacana. Conta aqui para mim nos comentários se você já apertou o didom lá na companhia dos outros, porque eu fiz muito isso. Então, uma coisa a gente já sabe aqui, que faz parte da vida cotidiana. Densidade. A gente sabe também que os nossos pulmões têm uma certa densidade, assim também como a coleta das moléculas de oxigênio. Condutibilidade, resposta às forças magnéticas, solubilidade,
o solvente em relação às próprias moléculas de água, resposta às forças mecânicas, aqui é um movimento mecânico, ó. Isso aqui é um movimento mecânico, tá certo? Existe uma mecânica, existe uma dureza, porque a gente tem, ó, não sei se você escuta, ossos, elasticidade, pele, porque o nosso organismo é composto por peles, e se você for gordinho um pouquinho como eu, você vai sentir mais dessa elasticidade, entre outros. Então, essa habilidade está bem adequada a ser trabalhada, por isso que eu escolhi ela. A habilidade número 6 diz: selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são considerados responsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas. Quando a gente vem lá para o nosso objeto de conhecimento, olha aqui, ó, integração dos sistemas digestório, respiratório e circulatório. E eles podem se integrar, o nosso sistema é um só, o nosso corpo. E dentro do nosso corpo nós temos vários sistemas, vários órgãos, vários tecidos e várias células. E para cada um desses tópicos que eu citei para você, existe uma funcionalidade. O sistema respiratório ele é responsável pelo quê? Pela hematose. O que é a hematose? O processo de trocas gasosas, onde nós vamos captar oxigênio através do movimento de inspiração e vamos expirar o quê? Moléculas de gás carbônico. E sem essa troca, que a gente chama de hematose, se não acontecer, o nosso organismo não vai funcionar bem, o que vai atingir diretamente ao sistema muscular esquelético, então a gente não vai conseguir se movimentar bem. E se o meu organismo por completo precisa de oxigênio, sem oxigênio não tem vida. Então eu já integrei o sistema respiratório a todos os outros sistemas. O sistema digestório, por sua vez, o que ele faz? Ele faz a quebra dos alimentos, possibilitando então o início da digestão e da absorção desses nutrientes, favorecendo a funcionalidade do nosso corpo circulatório. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, todo o nosso corpo é irrigado por artérias e veias. E por dentro delas nós temos sangue, que vão transportar os nossos nutrientes. Olha que bacana que a gente vai trabalhar em sala de aula. Olha que conhecimento científico que os nossos alunos vão aprender. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Separando vida, já separamos a unidade temática, vida e evolução. E depois os objetos de conhecimento e habilidades escolhidas, já estamos em um bom caminho. Dando continuidade aos nossos estudos, eu precisei fazer um recorte aqui no vídeo, tá certo? Que eu precisei adicionar essa informação que eu havia esquecido de colocar aqui. E como é uma informação indispensável, eu fiz esse recorte só para agregar novos conhecimentos. Primeiro, os temas transversais, tá certo? São um termo que eles vêm lá dos PCNs. E o que são os PCNs? Parâmetros Curriculares Nacionais. Esse documento ele serve como orientação para a prática docente do planejamento e também como trabalhar os conhecimentos de forma transversal. Nós encontramos aqui 6 temas. Por sua vez, os temas contemporâneos transversais, eles vêm da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. E, como nós sabemos, a BNCC é um documento obrigatório. Por sua vez, todas essas informações são obrigatórias a estarem no seu plano de aula e não só estarem, mas serem trabalhadas de forma transversal no decorrer das nossas aulas. O que é trabalhar de forma transversal nas nossas aulas? Quando nós vamos falar sobre industrialização na nossa aula de história, ou se a gente vai falar sobre conservação e meio ambiente nas nossas aulas de ciência, existem temas transversais que estão trabalhando nesse conhecimento, que estão trabalhando de forma transversal no nosso conhecimento. Por exemplo, falar de sustentabilidade é falar sobre o mercado de trabalho também. Olha aqui o trabalho. Falar sobre sustentabilidade é falar também sobre ciência e tecnologia, assim também como a própria educação ambiental, que a gente vai falar sobre conservação e também a gente vai falar sobre sustentabilidade. Ao mesmo passo, estamos falando de saúde, porque se a gente fala de sustentabilidade, a gente vai falar sobre o consumo, porque o consumo exacerbado vai causar problemas ambientais e, por sua vez, vai causar problemas à saúde do homem. Então, isso é trabalhar de forma transversal. Tá certo? Vamos aqui no documento, tá certo? Esse documento é chamado de Temas Contemporâneos Transversais na BNCC, que você vai achar no Google. Então, vamos lá. Enquanto que nos temas transversais dos PCNs, nós encontramos 6 temas,
Nos temas contemporâneos transversais da BNCC, encontramos 6 temas também, que não são iguais. Alguns são, como a saúde, que nós encontramos aqui, saúde e saúde, e aqui meio ambiente, meio ambiente. Somente esses, os outros mudaram. Em cada tema, nós encontramos subtemas. No meio ambiente, nós encontramos como subtema educação ambiental e educação para o consumo. No tema economia, como subtema trabalho e educação financeira e educação fiscal. No tema saúde, nós encontramos como subtema saúde e educação alimentar e nutricional. E no tema cidadania e civismo, nós encontramos como subtema vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente e processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. No tema multiculturalismo, como subtema nós encontramos a diversidade cultural e a educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. E no tema ciência e tecnologia, nós encontramos como subtema ciência e tecnologia. A escolha de cada um desses subtemas que eu coloquei aqui, tá certo? Aqui é o subtema, eu coloquei aqui dentro dos parênteses o tema, no caso aqui é saúde, SA. A escolha desse subtema está diretamente ligada ao que vai ser trabalhado no meu plano de aula. Se no meu plano de aula eu vou trabalhar sobre sustentabilidade, ou conservação, ou preservação ambiental, eu tenho que analisar, tá certo? Subtema por subtema, para saber quais são os melhores a serem escolhidos e assim se adequar ao meu plano de aula, ao meu planejamento. Eu escolhi aqui saúde, vou falar sobre trabalho, ciência e tecnologia, educação ambiental, diversidade cultural e educação para consumo. São todos esses temas transversais que eu vou trabalhar na minha aula. Então eu tenho que colocar no meu plano de aula os temas transversais e os temas contemporâneos transversais? Não. Coloquei essa informação a nível de conhecimento. O que deve ter no seu plano de aula são os temas contemporâneos transversais. Tá certo? Que são todos esses aqui que eu estou mostrando para você. Mais uma vez eu reforço, os temas transversais são dos PCNs e não são obrigatórios. Os temas contemporâneos transversais, eles são da Base Nacional Comum Curricular e são obrigatórios, mas ambos podem cair no seu concurso público, na sua seleção particular ou na seleção pública. E vamos continuar a nossa aula. Competência geral. A competência geral é da própria BNCC, você dá uma lida lá nas competências gerais e você escolhe a que melhor se adequar ao seu plano de aula, tá certo? Essa que eu escolhi se adequa a esse plano de aula que eu estou montando. E você vai lá nas competências específicas e escolhe lá também as competências que melhor se adequam ao seu plano de aula. Eu escolhi duas, que normalmente eu escolho duas ou uma, duas no máximo, que melhores elas duas se adequaram bastante ao meu plano de aula. Agora vamos para os objetivos. Temos o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral é aquele objetivo que a gente estabelece lá em cima, que é compreender o processo de ventilação e respiração pulmonar. E tem diferença, professor? Tem sim. Ventilação é o movimento de inspiração e expiração. Isso é ventilação. Respiração, trocas gasosas, que acontece lá nos alvéolos pulmonares, que é aquela árvorezinha que a gente aprende como árvore, né? No nosso pulmão nós temos aqui uma árvore de cabeça para baixo, que ela vai fazer as trocas gasosas. Normalmente a gente ensina assim, pelo menos na minha realidade profissional. Porque quando a gente vem e vê o desenho dos pulmões, ele parece bastante com a árvore. Aí a gente costuma dizer que é as trocas gasosas. E a gente ainda faz uma linkagem com a fotossíntese. Tá certo? Então, objetivos específicos que estão diretamente ligados com conceitual, procedimental e atitudinal. Conceitual, vamos aprender um conceito. Analisar e conhecer as estruturas e os órgãos do sistema respiratório. Procedimental, porque nós vamos que a gente vai realizar um procedimento. Identificar e diferenciar o processo de ventilação e respiração pulmonar. A gente vai fazer essa diferenciação que eu já acabei de fazer para você. Reconhecer a relação de fatores externos para o funcionamento adequado do sistema respiratório, que é o objetivo atitudinal que ele vai levar para a vida dele. Ah, professor, percebi aqui que o senhor coloca 2 verbos. Eu tenho que colocar 2 verbos? Não. Só um verbo é o necessário. Eu coloquei 2 mesmo para ficar bem claro, bem objetivo mesmo, bem detalhado. No mais, a gente acabou de montar a nossa estrutura do plano de aula.
Agora nós vamos para a segunda parte, onde a gente vai colocar em prática o nosso plano de aula. Não basta saber fazer, agora é necessário colocar em prática. Já te convido para o próximo vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico. Compartilhe esse vídeo no grupo da escola, no grupo da faculdade, para que a gente possa compartilhar conhecimento. Até o próximo vídeo, valeu!